O senhor Bernardo Kister fez um vídeo chamado Mentiras, Mentiras, faz acho que é 1 ou 2 dias, onde ele cita no vídeo uma entrevista dada pelo governador de Nova York. Só um PS que ele chama no vídeo o Andrew Cuomo de prefeito, ele não é o prefeito da cidade de Nova York, tá? Ele é o governador do estado. Talvez tenha sido um equívoco, tudo bem. E nessa entrevista, o Andrew Cuomo, ele se mostra surpreso, né? Porque 66% das pessoas infectadas estavam em casa. Isso são dados. Inclusive na entrevista o governador falou 84, né? Ele fala 84%. Eu acho que o governador se equivocou, porque nos dados que ele mostra são 66% dos infectados eram pessoas que estavam em casa, pessoas que não estavam na rua, não estavam trabalhando, não usaram transporte público. Então ele ficou surpreso. Algumas pessoas como o Bernardo Kister e o Dr. Osmar Terra, que são contra o isolamento, elas têm usado essa entrevista do governador e esses dados para dar a entender que o lockdown não funciona. Ou seja, se você fechar as pessoas em casa, a contaminação continua do mesmo jeito, porque segundo esses dados, a maioria dos contaminados de Nova York foram pessoas que estavam em casa. Só que vai ter alguns problemas, né, com esses dados, né, apresentados por esse governador. Primeiro, na biologia, vírus não é autogerado. Isso não existe. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você é uma pessoa saudável que não tem nenhuma doença e a sua esposa também é uma pessoa saudável que não tem nenhuma doença. Vocês moram isolados lá no meio da Amazônia. A casa mais próxima é 10 mil quilômetros de vocês. Não tem como um belo dia você e a sua esposa aparecerem com alguma infecção, com algum vírus. Por exemplo, querido, eu peguei HIV. Se nenhum dos dois tinha HIV e nenhum dos dois traiu o casal, nenhum traiu o outro, saindo com outras pessoas, não tem como o vírus se gerar sozinho. Isso não existe em biologia. O vírus não é autogerado. O vírus ele só pode ser transmitido. Tanto que esse coronavírus, né, o Covid-19, a origem dele mais provável até agora, não se tem certeza absoluta, é que ele tenha surgido de um morcego. Aí ele sofreu algum tipo de mutação genética e contaminou o homem. Mas o vírus, mesmo ser autogerado, isso não existe. Então não teria como, por exemplo, as pessoas estarem todas trancadas em casa e elas se contaminarem do nada. Eu já estou um mês aqui em casa sozinho e de repente eu peguei coronavírus. Como? Só se o seu corpo produziu então coronavírus, porque não teria como isso acontecer. Então biologicamente isso seria improvável. Agora tem duas hipóteses para esses dados que o governador apresentou que são verdadeiros. Quais são as duas hipóteses? A primeira hipótese, menos provável, é que a pessoa tenha se contaminado através do ar. Segundo os cientistas, o coronavírus pode ser transmitido sim através do ar. Mas por que ela é menos provável? Porque nós estamos falando de Nova York. Nova York é Estados Unidos, América do Norte, é uma região normalmente fria. E ao contrário do Brasil, a maioria das residências americanas, elas têm ar-condicionado e aquecedores. Então um apartamento de um americano comum, geralmente ele tem certos isolamentos, que impede a entrada do ar direto da rua. Porque eles têm aquecedores para o inverno e ar-condicionado para o verão. Então geralmente o ar dentro da casa, geralmente ele é mais fechado, represado. Tem até um canal no YouTube de um brasileiro que ele costuma mostrar casa lá nos Estados Unidos, que ele é corretor de imóveis, que ele já mostrou isso. Que as casas americanas elas têm um tipo de isolamento. Por isso que até poeira da rua é difícil entrar na casa de um americano. Porque como ele tem esse sistema mais fechado, porque é lugares de clima frio, então eles têm um tipo de isolamento. Então seria muito mais improvável que o vírus tivesse entrado em casas que são mais isoladas. Se fosse no Brasil, onde nós não temos esse tipo de aparatos em casa, até que seria provável. A janela ficou aberta, o vírus pode ter entrado de alguma forma. Mas nos Estados Unidos seria bem menos provável. A outra possibilidade, que é a mais provável, é que essas pessoas podem ter se contaminado antes do lockdown, antes do isolamento. Esse vírus, um dos maiores problemas dele é justamente que ele é um vírus assintomático. Ele demora para demonstrar sintoma, por isso que o grau de contágio dele é maior. Pode ser que essas pessoas tenham pegado o vírus antes do isolamento e aí estava em casa normal, sem ter nenhum sintoma, mas já com o vírus sem saber. Aí só depois o vírus se manifestou, aí os dados mostraram que elas estavam em casa. E por fim também o que é provável é que essas pessoas podem ter se contaminado ao irem na rua em um momento ou outro. Porque por mais que tenha um lockdown, as pessoas têm que ir às vezes numa farmácia, tem que ir numa padaria, tem que ir no mercado. Em algum lugar sempre a pessoa tem que ir e acaba se contaminando. Tanto que nessa entrevista do governador Andrew Cuomo, que ela é cortada, eles não mostram o resto da entrevista, ele se diz chocado que a maioria das pessoas se contaminaram em casa, mas aí ele conclui dizendo, vocês estão vendo, pessoal? A gente faz tudo o que pode, a gente faz isolamento, prende todo mundo em casa, mas mesmo assim não adianta, porque a pessoa que tem que se cuidar, usar máscara, gel, desinfetante, essas coisas.
É isso que ele conclui dizendo. O que ele está dizendo? Que a pessoa se infectou sozinha em casa como se o vírus fosse autogerado? Não. O que ele está dizendo é que as pessoas não tomaram essas precauções. Então, de algum lugar, elas se contaminaram. Quer sendo numa farmácia, numa padaria, no mercado. É basicamente isso que ele está dizendo. Que mesmo com o lockdown, as pessoas não tomaram essas precauções de pôr uma máscara quando tinha necessidade de ir numa rua, por exemplo, e acabaram se contaminando. Então, ao contrário do que essas pessoas estão dizendo, inclusive o Osmar Terra, né, ele é um médico formado em medicina, ele deveria saber disso, é completamente impossível o vírus se autogerar nas pessoas. Se fosse assim, não ia ter o problema do vírus vir da China, coisa que o Bernardo Kister ainda faz questão de frisar no vídeo, né? O vírus chinês. Não, aí não teria nenhum problema. Se o vírus é autogerado, que diferença faz de onde veio o vírus? Então, é a própria pessoa que gerou o vírus. É claro que isso não existe biologicamente, então isso é um pouco tirado do contexto. O que o governador está dizendo é que ele está surpreso que essas pessoas se infectaram mesmo estando em casa, dando a entender que elas não tomaram as devidas precauções. E só mais duas curiosidades. A primeira é que esse governador ele é democrata. Ele é do mesmo partido do Obama, que também é criticado por esse pessoal de direita. Quer dizer, eles criticam os democratas, mas quando convém, eles pegam e isolam um trecho de uma fala de um candidato democrata para corroborar com a narrativa deles. Aí os democratas valem, né? A esquerda americana. Aí os esquerdistas valem para esse pessoal. Não tem lógica. E segundo, se mesmo o Andrew Cuomo, ele criticou o Brasil. Ele falou que a forma como o Brasil está fazendo o isolamento é errado, que vai levar muitas pessoas à morte. Inclusive, para quem não sabe, ele vai prorrogar o isolamento lá em Nova York até dia 16 de maio. Ele não encerrou o isolamento, como algumas pessoas estão falando. E ele ainda é um grande crítico de países como o nosso que querem fazer um isolamento vertical. Por que não mostra isso aí também? Ele não tem os dados lá que mais de 66% das pessoas foram contaminadas em casa? A mesma pessoa que disse isso é a mesma que ainda é a favor do isolamento. E aí? Vocês estão entendendo? Então, se os Estados Unidos, que é um país que, mesmo com lockdown, mesmo com as casas tendo um certo bloqueio do ar exterior, e tudo isso, o grau de contaminação lá foi altíssimo, vocês imaginam no Brasil, onde nós não temos condição de fazer um isolamento adequado, onde muitas pessoas moram às vezes num cômodo pequeno, famílias humildes, às vezes mora todo mundo no mesmo cômodo, nós temos grandes comunidades periféricas no Brasil que são assim. E aí, como é que seria então no Brasil então? No Brasil, mesmo com o lockdown, já vai ter muita gente que vai se infectar com o vírus, o que é bem provável. Se não tiver o lockdown então, com certeza vão ser mais. E é claro que muita gente vai se infectar sim, e esse vírus é que nem já foi dito, né? Ele não é tão letal. O problema dele é que ele sobrecarrega o sistema de saúde, por isso que o isolamento, o objetivo não é impedir que as pessoas se contaminem. O isolamento é justamente para impedir que o sistema de saúde sobrecarregue. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, aí não vai ter como movimentar nem sequer uma economia, porque vai estar todo mundo entubado, todo mundo no hospital, todo mundo passando mal. Seria bem pior. É claro que o isolamento prejudica sim muitas pessoas, principalmente autônomos, pessoas que dependem do trabalho, pequenos comerciantes. Infelizmente é uma coisa inevitável, mas até inventar uma cura, uma vacina, um remédio, é a solução que o mundo inteiro está adotando por enquanto, ok? Então esse vídeo é só para as pessoas refletirem. Cuidado com essas informações tiradas de contexto da internet, tá? Vírus, pessoal, não é autogerado, ok? Paz a todos.